choramos, lembrando-nos de Sião, no salgueiro que há no meio dela, penduramos as nossas harpas, porquanto aqueles que nos levaram cativo nos pediam uma canção, e os que nos destruíram, que os alegrássemos, dizendo: cantai-nos um cântico de Sião. O 4 diz, a igreja toda, o versículo 4: preste atenção, igreja, nessa saudação. Preste atenção. Pode fechar suas Bíblias. Preste atenção o que a palavra quer dizer. Uma saudação para a abertura do culto. Irmãos, junto do rio da Babilônia. Prestamos atenção nessa palavra. No salgueiro que há no meio dela, penduramos as nossas harpas. Qual é as nossas harpas? Nós somos verdadeiros adoradores. Irmãos, quando o salmista Davi nos escreve, e nós olhamos aqui que aquele povo foi levado cativo, o povo levado, irmão, por aquele soldado da Babilônia, como prisioneiro. Só que aqueles presos estavam empendurando já suas harpas, já estavam tristes, angustiados, atribulados, como diz o salmista Davi no Salmos 42:11: porque está abatida a minha alma, porque perturba dentro de mim. Espere um pouco, não, Senhor. Ele mesmo estava falando com o sentimento dele, com o coração dele, com a alma dele. Quantos de nós se encontramos assim? Mas o que relato aqui, nessa mensagem: porquanto aqueles que nos levavam cativo, preste atenção, os soldados, já prisioneiros do cão, os próprios adversários, estavam pedindo os cânticos, os hinos, os louvores. Eles estavam reconhecendo que aqueles que estavam sendo presos, que eles estavam levando cativo à Babilônia, era um povo que adorava um Deus, era um povo adorador, era um povo levita, era um povo que tinha sentimento, e era um povo alegre, era um povo de Sião, um povo que não se curvava, um povo que na tribulação estava cantando o tempo todo. Mas chega um momento na nossa vida que nós procuramos um cântico, mas, irmão, estreita, aperta, nós queremos cantar, mas não conseguimos. Mas Deus aqui está usando os próprios adversários para alertar ele que eles são povo de Sião, eles são os adoradores, eles são povo escolhido. Mas eles empenduraram a harpa. Então, que eu entendo, ele diz assim: canta para nós. Aquele povo estava cativo, precisando de algo, de alguma coisa para despertar ele, para alegrar ele. E só a igreja, só o Espírito Santo de Deus que estava nesses adoradores é que tinha assim a unção dos hinos atuado de Sião. Eles reconheceram que antes de prenderem, aquele povo cantava, lavava, gritava e dizia que só ele é santo, só ele é rei, só ele tem a chave que abre todas as suas respostas. Aleluia! Mas neste momento, eles cativos, levando, como está escrito em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 20, ali diz que ele desceu às profundezas, aos cativos em cativeiro, e pregou, aleluia, para aqueles espíritos que estavam em prisão. Quando ele chega
baixo. Aqueles que no tempo de Noé, aleluia, da arca, do dilúvio, assim rejeitaram a Deus, mas no momento que ele descia na água, eles gritavam: eu creio, Noé, nesse teu Deus, porque tu falaste, eu não tenho crido, mas agora eu vejo que a arca se levantou e o dilúvio veio, e antes dele perecer, eles aqui gritaram: Deus de misericórdia, tem misericórdia da minha vida, da minha alma, eu me arrependo. Mas a Bíblia diz, igreja, que no batismo, quando ele mergulhava na água e no mesmo tempo batia na arca, eles já estavam se batizando. Deus já estava, o primeiro batismo feio ali, quando eles estavam mergulhando, que ele subia, tentava tocar a arca, aí ele gritava: oh Deus de Noé, eu me arrependo. Aí no Romanos capítulo 10 versículo 9 e 10 ele disse, aleluia, com o coração se crê e com a boca se faz a confissão para a vida eterna, para a salvação. Mas ele reconheceu para cá em 1 Pedro 3, aleluia, 1 Pedro capítulo 3 versículo 19 e 20, aí se cumpre o tempo de Noé. O que é que eu quero que você entenda com isso? Que Deus não deixa os seus escolhidos em prisão, em cativo. Ele tem a porta de escape, a chave está na mão dele. Em Apocalipse 1:18, ele está na mão dele, com a chave da vida e da morte. Está na mão dele. Aquele povo no tempo de Noé, na sua iniquidade, achou que acabou. Mas o tempo da ignorância, o tempo da lei, mas tinha que se cumprir que todos têm que aceitar o Filho para assim obter a vida eterna. Deus deixou aquele povo no cativo para dar honra a seu Filho, para se cumprir o que ele disse no ventre de uma virgem: Senhor, que assim vai ensinar o caminho e vai pisar a cabeça da serpente. O que eu quero que você entenda, igreja, que ele não me esqueceu desde lá do Velho Testamento até o Novo Testamento. Ele não esqueceu de nenhum, e hoje ele não esquece de você, ele não esquece da sua família. Para finalizar, Jesus disse: Pai, aquele povo já foi batizado no dilúvio, ele descia, mas quando ele subia, ele pedia misericórdia. Creio eu, não está escrito, mas eu creio a revelação de Deus, eu creio que foi assim. Porque quantos aí sozinhos no seu canto gemem? Precisa do pastor, o pastor não está ali. Precisa do evangelista, não está. Precisa do missionário, não está. Precisa de um irmão para se desabafar. Mas naquele momento não tem ninguém. Ele chega no cantinho ou na cama, ou no banheiro, ou no monte, ou andando, e diz: Deus, eu não aguento mais, eu não suporto mais, dá um escape para mim. Aí onde ele intercede pela nossa vida. Tem coisa que só ele sabe, os nossos segredinhos. É por esse motivo que eu afirmo que naquele momento aquele povo, quando viu que a arca subiu, o dilúvio chegou, que não tinha mais como para eles ser salvo, eles começaram a gritar: oh Deus de Noé, eu me arrependo. Mas quando se arrepende, eles descem, eles se mergulham, eles se batizam, porque a Bíblia diz: aquele que não nascer da água do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Tem que se cumprir a promessa de Deus. Mas quando Jesus desce lá no abismo, nas profundezas, aí estão todos lá acorrentados, algemados nas garras de Satanás. Aí desce ele com o cabelo de lã, mais alvo do que lã, com os olhos com tocha de fogo, aí com a espada aguda na boca, com autoridade e poder. De repente o seu manto, aleluia, esbranquecido, igreja, que não tem alvo, não tem branco, não tem
as vestes dele, ele desce os pés de latão, descendo nas profundezas. Viaja comigo agora, vamos lá embaixo. Como foi que se comportaram aquele povo lá embaixo? Imagine só, vem assim agora, vem Espírito comigo, ele desce. Quando está lá Maria Madalena, achando que ele está no lugar dos mortos, ele não está mais lá. O Espírito dele desceu, o corpo está lá. 3 dias, por que 3 dias? Para dar tempo de resgatar todos aqueles do Velho Testamento que se arrependeu. Quando ele desce, o cinturão-se, igreja, no meio aqui gritando: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. A sua cabeça não era mais uma coroa de espinho, agora estava escrito a coroa com as 12, as 24 pedras, dizendo os 24 anciões, aleluia. Aí desce, ele desce com o livro, aleluia. Ele desce sem, com o evangelho sagrado, uma Bíblia de ouro na mão. Ele vai lá embaixo, mas quando ele desce, ele diz: chegado a hora, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu sou o caminho, eu sou a salvação, eu sou a vida. Venha a mim e serei salvo. Eu sou aquele da promessa que assim os profetas falavam, que vai vir que vai assim esmagar a cabeça de Satanás. Eu sou o Alfa, o Ômega, eu sou a geração, a raiz de Jessé, eu sou o pão da vida, eu sou o livro dos pais, eu sou o filho do homem. Tem que ter patarrasto e mine que te mandai. Eita Deus, vou entregar logo aqui já. Quando ele desce lá embaixo, todos estão na prisão, acorrentados, e os demônios estão com a chave das celas dele, porque ele disse: não tem mais jeito para ele morrer, não tem mais jeito, tem jeito para a morte. Lázaro morreu e ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Ele disse: aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverá. O filho da viúva de Naim, e trazendo para a gente Pedro, com aquela mulher que costurava, toca, vai lá, e muito mais. Ele entregou essa autoridade a nós, aqui na terra. Mas todos estão se ajoelhando. Mas como é que se cumpre, evangelista, o que ele diz? Que toda boca confessarão e todo joelho se dobra. Se aquele povo estava na prisão, se curvando diante de Satanás, mas tem que se cumprir, porque ele não derroga a lei, ele cumpre a lei. Ele vai lá e diz: quando vem a luz, olha para a luz desce lá nas trevas, e os demônios tudo lá com as chaves dos cadeados, eles tudo lá, e ele desce com a única chave. Aleluia. Os demônios estavam com a chave da cela, e ele estava com a chave da vida. E ele pega uma chave de ouro e desce com ela na mão, e todos tapam o olho para não querer ver que luz é essa. E ele desce, e ele é chegado a hora. Eu vim arrancar do cativo aqueles que estão em cativeiro. E todos olham para ele, conjectura, revelação, todos olham para ele e diz: que homem é esse? Mas ele diz assim: o homem da mão furada vai passando por aqui. Sinta ele aí, sinta ele aí. E ele mostra a sua mão, a chave, e já pregou. E todos levantam e dizem: é ele que é o Filho do
do Deus Altíssimo. Mas cadê aqueles acusadores? O que prendia ele não encontraram. Todos eles, quando viram a luz, aí se cumpre o que está na palavra. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. As trevas não têm poder sobre a luz. Salmos 119, verso 105. Lâmpada para os meus pés. Ele desce, e quando ele desce, todos os espíritos. Mas que homem é esse que prega para espírito? Aleluia, que já estava condenado, mas precisa ainda aparecer diante do tribunal do Deus Altíssimo. Quando ele chega, ele se curva, e assim começa as cadeias se quebrando, começa as algemas caindo por terra. Os anjos começam a libertar, e ele pega com as mãos furadas, estendidas. Aquela luz ali embaixo virou agora igreja. Tudo luz. Aonde Jesus chega, onde tem treva vira luz. Aquela terra, fogo se transformou. A terra ela se forma vazia, e havia treva na face do abismo. De repente virou tudo luz. Lá embaixo era assim, tudo se forma, tudo treva. Mas ele apareceu, virou luz. E todos aqueles já tinham confessado, ainda gritaram: eu creio, Senhor, que tu és a salvação do mundo. A partir de hoje nós vamos te seguir. E começaram cada um segurar. Ele começa, irmão, a sair do abismo, a sair a flutuar, a luz seguindo, e todos aqueles também iam voando. Aí a Bíblia diz, no livro de Mateus, capítulo 27, 52, que muitos ali que dormiam foi ressuscitado, ali entrou para a cidade santa, aleluia, e seguiram com ele. Assim somos nós, assim somos nós. Aqueles que creem no Filho também vai vencer a Nova Jerusalém. É quem crê nisso, aplauda ele, aplauda ele, aplauda ele, aplauda ele, aplauda, 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 aplauda. Amém, igreja? Eu não deixaria, não podia deixar de entregar essa revelação de Deus. Não queria até parar, mas eu tinha que entregar. Aleluia. Porque finalmente é festa. Já encerro aqui a minha participação. Minha vida já chega para a bateria. Já vou passar as oportunidades, né? Aqui eu já encerro a oportunidade já. Que eu não consigo ficar sem falar de Jesus. Ele entrou em mim. E ele disse que não sai mais, eu também não deixei sair. Eu me ofertei. Aleluia, eu não consigo viver sem ele mais. Irmãos, está aqui. Irmãos, está aqui. Agradecer uma saudação para a abertura do culto. Irmãos, junto do rio da Babilônia. Prestamos atenção nessa palavra. Nos salgueiros que há no meio dela, penduramos as nossas harpas. Quais as nossas harpas? Nós somos um verdadeiros adoradores. Irmãos, quando o salmista Davi nos escreve, nós olhamos aqui que aquele povo foi levado cativo. O povo levado, irmão, por aqueles soldados da Babilônia, como prisioneiro. Só que aqueles presos estavam empendurando já suas harpas, já estavam tristes, angustiados, atribulados. Como diz o salmista Davi no Salmos 42, 11: porque está abatida a minha alma,
porque perturba dentro de mim. Espere um pouco, não, Senhor. Ele mesmo estava falando com o sentimento dele, com o coração dele, com a alma dele. Quantos de nós se encontramos assim? Mas o que relato aqui, nessa mensagem, porquanto aqueles que nos levavam cativo, preste atenção, os soldados, já prisioneiros do cão, os próprios adversários estavam pedindo os cânticos, os hinos, os louvores. Eles estavam reconhecendo que aqueles que estavam sendo presos, que eles estavam levando cativo a Babilônia, era um povo que adorava um Deus, era um povo adorador, era um povo levita, era um povo sim que tinha sentimento, e era um povo alegre, era um povo de Sião, um povo que não se curvava, um povo que na tribulação estava cantando o tempo todo. Mas chega um momento na nossa vida que nós procuramos um cântico, mas irmão, estreita, aperta, nós queremos cantar, mas não conseguimos. Mas Deus aqui está usando os próprios adversários para alertar ele que eles são povo de Sião, eles são os adoradores, eles são povo escolhido. Mas eles empenduraram a harpa. Então, quando entende, ele diz assim: canta para nós. Aquele povo estava cativo, precisando de algo, de alguma coisa para despertar ele, para alegrar ele. E só a igreja, só o Espírito Santo de Deus que estava nesses adoradores é que tinha assim a unção dos hinos atuado de Sião. Eles reconheceram que antes de prenderem, aquele povo cantava, lavava, gritava e dizia que só ele é santo, só ele é rei, só ele tem a chave que abre todas as suas respostas. Aleluia! Mas neste momento, eles cativos, levando, como está escrito em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 20, ali diz que ele desceu às profundezas, aos cativos em cativeiro, e pregou, aleluia, para aqueles espíritos que estavam em prisão. Quando ele chega lá embaixo, aqueles que do tempo de Noé, aleluia, da arca, do dilúvio, assim rejeitaram a Deus, mas no momento que ele descia na água, eles gritavam: eu creio, Noé, nesse teu Deus, porque tu falaste, eu não tenho crido. Mas agora eu vejo que a arca se levantou e o dilúvio veio, e antes dele perecer, eles aqui gritaram: Deus de misericórdia, tem misericórdia da minha vida, da minha alma, eu me arrependo. Mas a Bíblia diz, igreja, que no batismo, quando ele mergulhava na água e no mesmo tempo batia na arca, eles estavam se batizando. Deus já estava, o primeiro batismo veio ali, quando eles estavam mergulhando, que ele subia, gritava tocando a arca, aí ele gritava: oh Deus de Noé, eu me arrependo. Aí no Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10, ele disse, aleluia, com o coração se crê e com a boca se faz a confissão para a vida eterna, para a salvação. Mas ele reconheceu para cá em 1 Pedro 3, aleluia, 1 Pedro capítulo 3, versículo 19 e 20, aí se cumpre o tempo de Noé. O que é que eu quero que você entenda com isso? Que Deus não deixa os seus escolhidos em prisão, em cativo. Ele tem a porta de escape, a chave está na mão dele. E Apocalipse 1,18, ele está na mão dele, com a chave da vida e da morte. Está na mão dele. Aquele povo no tempo de Noé, na sua iniquidade, achou que acabou.
Mas o tempo da ignorância, o tempo da lei. Mas tinha que se cumprir que todos têm que aceitar o Filho para assim obter a vida eterna. Deus deixou aquele povo no cativo para dar honra a seu filho, para se cumprir o que ele disse no ventre de uma virgem: Senhor, que assim vai ensinar o caminho e vai pisar a cabeça da serpente. O que eu quero que você entenda, igreja, que ele não esqueceu desde lá do Velho Testamento até o Novo Testamento. Ele não esqueceu de nenhum, e hoje ele não esquece de você, ele não esquece da sua família. Para finalizar, Jesus disse: Pai, aquele povo já foi batizado no dilúvio, ele descia, mas quando ele subia, ele pedia misericórdia. Creio eu, não está escrito, mas eu creio a revelação de Deus, eu creio que foi assim. Porque quantos aí sozinho no seu canto geme? Precisa do pastor, o pastor não está ali. Precisa do evangelista, não está. Precisa do missionário, não está. Precisa de um irmão para se desabafar. Mas naquele momento não tem ninguém. Ele chega no cantinho ou na cama, ou no banheiro, ou no monte, ou andando, e diz: Deus, eu não aguento mais, eu não suporto mais, dá um escape para mim. Aí onde ele intercede pela nossa vida. Tem coisa que só ele sabe, os nossos segredinhos. É por esse motivo que eu afirmo que naquele momento aquele povo, quando viu que a arca subiu, o dilúvio chegou, que não tinha mais como para eles ser salvos, eles começaram a gritar: ó Deus de Noé, eu me arrependo. Mas quando se arrepende, eles descem, eles se mergulham, eles se batizam, porque a Bíblia diz: aquele que não nascer da água do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Tem que se cumprir a promessa de Deus. Mas quando Jesus desce lá no abismo, nas profundezas, aí estão todos lá acorrentados, algemados nas garras de Satanás. Aí desce ele com o cabelo de lã, mais alvo do que lã, com os olhos com tocha de fogo, aí com a espada aguda na boca, com autoridade e poder. De repente o seu manto, aleluia, esbranquecido, igreja, que não tem alvo, não tem branco, não tem química, mais claro do que aquelas vestes dele. Ele desce, os pés de latão, descendo nas profundezas. Viaja comigo agora, vamos lá embaixo. Como foi que se comportaram aquele povo lá embaixo? Imagine só, vem assim agora, vem Espírito comigo. Ele desce. Quando está lá Maria Madalena, achando que ele está no lugar dos mortos, ele não está mais lá. O Espírito dele desceu, o corpo está lá. 3 dias, por que 3 dias? Para dar tempo ele resgatar todos aqueles do Velho Testamento que se arrependeu. Quando ele desce, o cinturão, sim, igreja, no meio aqui gritando: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. A sua cabeça não era mais uma coroa de espinho, agora estava escrito a coroa com as 12, as 24 pedras, dizendo os 24 anciões, aleluia. Aí desce, ele desce com o livro, aleluia. Ele desce com o Evangelho Sagrado, uma Bíblia de ouro na mão. Ele vai lá embaixo, mas quando ele desce, ele diz: chegada a hora, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu sou o caminho, eu sou a salvação, eu sou a vida. Venha a mim e serei salvo. Eu sou aquele da promessa que assim os profetas falavam, que vai vir um que vai assim esmagar a cabeça de Satanás. Eu sou o Alfa, o Ômega, eu sou a geração, a raiz de Jessé, eu sou o pão da vida, eu sou o livro dos pais, eu sou o filho do homem.
Astoimine demanai. Eita Deus, vou entregar logo aqui já. Quando ele desce, lá embaixo, todos estão na prisão, acorrentados, e os demônios estão com a chave das celas dele, porque ele disse: não tem mais jeito para ele morrer, não tem mais jeito, tem jeito para a morte. Lázaro morreu e ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Ele disse: aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverá. O filho da viúva de Naim, e trazendo para a gente Pedro, com aquela mulher que costurava, toca, vai lá, e muito mais. Ele entregou essa autoridade a nós, aqui na terra. Mas todos estão se ajoelhando. Mas como é que se cumpre, evangelista, o que ele diz? Que toda boca confessarão e todo joelho se dobra. Se aquele povo estava na prisão, se curvando diante de Satanás, mas tem que se cumprir, porque ele não derroga a lei, ele cumpre a lei. Ele vai lá e diz: quando vem a luz, olha para a luz desce lá nas trevas, e os demônios tudo lá com as chaves dos cadeados, eles tudo lá, e ele desce com a única chave. Aleluia. Os demônios estavam com a chave da cela, e ele estava com a chave da vida. E ele pega uma chave de ouro e desce com ela na mão, e todos tapam o olho para não querer ver que luz é essa. E ele desce, e ele é chegado a hora. Eu vim arrancar do cativo aqueles que estão em cativeiro. E todos olham para ele, conjectura, revelação, todos olham para ele e diz: que homem é esse? Mas ele diz assim: o homem da mão furada vai passando por aqui. Sinta ele aí, sinta ele aí. E ele mostra a sua mão, a chave, e já pregou. E todos levantam e dizem: é ele que é o Filho do Deus Altíssimo. Mas cadê aqueles acusadores? O que prendia ele não encontraram. Todos eles, quando viram a luz, aí se cumpre o que está na palavra: onde abundou o pecado, superabundou a graça. As trevas não têm poder sobre a luz. Salmos 119, versículo 5: lâmpada para os meus pés. Ele desce, e quando ele desce, todos espírito. Mas que homem é esse que prega para espírito? Aleluia! Que já estava condenado, mas precisa ainda aparecer diante do tribunal do Deus Altíssimo. Quando ele chega, ele se curva, e assim começa as cadeias se quebrando, começa as algemas caindo por terra. Os anjos começam a libertar, e ele pega com as mãos furadas estendidas. Aquela luz ali embaixo virou agora igreja. Tudo luz. Aonde Jesus chega, onde tem treva vira luz. Aquela terra, fogo se transformou. A terra ela se forma vazia, e havia treva na face do abismo. De repente virou tudo luz. Lá embaixo era assim, tudo se forma, tudo treva, mas ele apareceu, virou luz. E todos aqueles já tinham confessado, ainda gritaram: eu creio, Senhor, que tu és a salvação do mundo. A partir de hoje nós vamos te seguir. E começaram cada um segurar. Ele começa, irmão, a sair do abismo, a sair a flutuar, a luz seguindo, e todos aqueles também iam voando. Aí a Bíblia diz, no livro de Mateus, capítulo 25,
cidade santa, aleluia, e seguiram com ele. Assim somos nós, aqueles que creem no Filho, também vai vencer a Nova Jerusalém. É quem crê nisso, aplauda ele, aplauda ele, aplauda ele, aplauda ele, aplauda, 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 aplauda ele. Amém, igreja? Eu não podia deixar de entregar essa revelação de Deus. Não queria até parar, mas eu tinha que entregar. Aleluia. Porque finalmente é festa. Já encerro aqui a minha participação. Minha vida já chega para a bateria. Já vou passar as oportunidades. Né? Aqui eu já encerro a oportunidade já. Que eu não consigo ficar sem falar de Jesus. Ele entrou em mim. E ele disse que não sai mais, eu também não deixei sair. Eu me ofertei. Aleluia, eu não consigo viver sem ele mais. Irmãos, está aqui. Irmãos, está aqui.